Mano, tem coisa que simplesmente não faz sentido em One Piece. E é exatamente por isso que a gente ama essa obra. Porque hoje, meu parceiro, a teoria é braba. A gente vai falar sobre um cara que apareceu do nada, com uma presença absurda, poder surreal e um detalhe que deixou até os fãs mais cascudos coçando a cabeça. Sam Killingham, um dos Cavaleiros Sagrados e o único, até agora, a aparecer com um fogo branco em volta do corpo. Mas o que significa esse fogo? Por que o dele é branco enquanto os outros despertam com fogo preto? E será que esse cara tá no mesmo nível do Luffy? Ou até acima? E segura essa, será que esse maluco vai ser o próximo tripulante do Chapéu de Palha? É isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente vai te mostrar porque Sam Killingham pode ser a peça que falta pro time do Luffy chegar no nível dos imperadores do mundo. Então, segura firme, porque o mar vai ferver e o mistério do fogo branco começa agora. Mas antes de mergulhar de cabeça nesse mar de teorias insanas, aquele momento sagrado, né? O salve da galera. Um abraço gigante pro Narciso Costello, que tá sempre firme no leme com a gente, pro Carlos Rodrigues e o Murilo Torre, os navegadores de teoria de plantão. E claro, não podia faltar ele, o brabo do Cubango Alberto. Valeu demais por fortalecer o canal, rapaziada. Vocês são os verdadeiros nakamas de respeito. Agora, sem enrolação, bora pra parte onde o governo mundial começa a tremer. Nos últimos vídeos a gente já tinha falado sobre os movimentos suspeitos dos agentes do governo mundial, né? E pelo que parece, o fuzuê do fim de semana foi por causa de uma Akuma no Mi extremamente rara. Mas olha só, quem estava prestando atenção viu que alguns desses agentes estavam envoltos em nuvens estranhas, tipo uma capa sinistra, como se a própria realidade estivesse começando a colapsar em volta deles. A coisa ficou ainda mais doida quando no meio desse caos todo, um personagem muito cabuloso apareceu, Cerberus. E presta atenção, tinha um fogo preto ao redor da perna dele, como se a própria energia da fruta tivesse sido corrompida, como se fosse uma consequência do seu despertar. Só que aí vem o plot twist. Saint Killingham, que também estava ali, lado a lado com os inimigos, mas claramente jogando no time dos Holy Knights, também parecia ter despertado sua Akuma no Mi. Ele ainda estava em forma híbrida, mostrando que não estava nem no seu ápice, e mesmo assim, o fogo ao redor da perna dele era branco. Aí não teve jeito, a galera ficou intrigada. Por que o fogo do Killingham é branco, enquanto o do Cerberus é preto? Essa diferença de cor pode ser a chave de algo muito maior, talvez relacionada ao tipo de despertar, ou até mesmo à natureza moral do usuário da fruta. E aqui vem o detalhe que bota fogo no parquinho. Até agora em One Piece, só 2 personagens tiveram um despertar com essa aura branca misteriosa. O primeiro, nosso protagonista, o Luffy. O segundo, nada mais nada menos que o Yama. Então a pergunta que não quer calar é, qual o verdadeiro significado desse fogo? Será que o fogo branco representa um despertar puro, alinhado com a justiça ou liberdade? E o fogo negro seria o oposto, um poder tomado pela corrupção ou pela ambição desenfreada. Esse contraste pode ser mais do que estilo visual, pode ser uma mensagem profunda do Oda, mostrando que nem todo poder desperto é igual e que o contexto do despertar muda tudo. Agora se liga, se o poder da Akuma no Mi que você comeu se manifesta em forma de fogo, então talvez a cor desse fogo revele a natureza da fruta e até da pessoa que a consumiu. Tá maluco? Calma, vou explicar. Vamos pegar o Luffy como exemplo. A gente sabe que ele comeu a fruta do lendário Sun God Nika. E o Nika, mano, ele é a esperança dos escravizados, o símbolo da libertação. Durante gerações, o nome dele foi passado como uma lenda, aquele que viria trazer a liberdade ao povo oprimido. Então faz sentido que, ao despertar o verdadeiro poder da sua Akuma no Mi, o Luffy manifeste um fogo branco, porque esse fogo não é só visual, ele representa pureza, justiça, redenção, é a chama que queima em nome da liberdade. E agora vamos falar de Yamato. O Yamato se autoproclama o guardião de Wano, o protetor do seu povo, e a fruta que ele comeu também tem uma essência boa, ligada ao espírito protetor. Quando ele desperta, adivinha, fogo branco também. Porque, de novo, temos alguém com natureza nobre, com um coração voltado para proteger, salvar. Agora se liga no contraste. Do outro lado da moeda, a gente tem os caras que lutam pelo caos, pela dominação, pela destruição. Tô falando de gente como Rob Lute e o Kako. Quando esses caras despertaram os poderes, o fogo que apareceu ao redor deles foi negro, sombrio, totalmente o oposto. E aí entra a teoria. O fogo que se manifesta com o despertar da Akuma no Mi é reflexo da essência do usuário e da fruta. Branco para pureza e salvação, negro para destruição e corrupção. E aí, será que o Oda tá nos mandando uma mensagem visual desde sempre e a gente só percebeu agora? Então, mano, uma das explicações mais insanas para esse fogo escuro que aparece em certos personagens é que ele pode ser um reflexo direto do caráter do usuário, e até da própria natureza da Akuma no Mi que eles comeram. É como se o fogo que se manifesta quando o cara desperta fosse o espelho da alma dele. Tipo assim, se o cara é cruel, distorcido, e a fruta tem uma essência perversa, BUM! O fogo surge negro como a noite. Isso nos leva a pensar numa possibilidade ainda mais sinistra. Esses caras, os Gorosei, os agentes do governo mundial, podem ter herdado essa energia obscura diretamente de Imusama. E vamos falar a real,
A gente já viu que o Imusama é puro mal, né? Um ser sombrio, envolto em mistério, que manipula tudo das sombras. Então não é nem um pouco exagerado imaginar que a habilidade despertada dele, ou a Akuma no Mi que ele possui, seja o ápice da maldade. E isso pode ter se espalhado nos poderes dos seus subordinados. Se liga, quando o Shambrack invocou Cerberus, a criatura já veio envolta no mesmo fogo preto bizarro, e essa criatura está claramente ligada ao Imu. Logo, se os Gorosei também receberam essa mesma fonte de poder, faz todo sentido o fogo escuro se manifestar quando eles despertam. É um padrão claro. Todos os lacaios do governo mundial, quando ativam o poder total, são cercados por essa energia negra. Isso não é à toa, irmão. É uma mensagem direta. Esse governo representa a verdadeira escuridão desse mundo. Mas calma que tem um ponto fora da curva. Saint Garlin Figerland Killingham. Esse aí, diferente dos outros, despertou sua forma híbrida. E o fogo que apareceu ao redor da sua perna era branco. Como assim? Bom, aí entra o detalhe que muda tudo. A Akuma no Mi dele é a do Kirin, uma criatura mitológica que simboliza paz, serenidade e proteção divina. Ou seja, diferente dos outros Gorosei, o poder que ele carrega tem uma essência boa. Isso explicaria porque, mesmo estando entre os Cavaleiros Sagrados, o fogo dele brilha branco como o do Luffy e do Yamato. Tá maluco? Será que Saint Killingham não é tão mal quanto os outros? Será que ele vai ser a exceção entre os Gorosei? Então a parada é a seguinte: o Kirin, criatura lendária da mitologia, não curte violência gratuita. Ele até luta sim, mas só contra aqueles que são verdadeiramente malignos. Os tiranos, os selvagens, os impiedosos. E sabe qual é a parte mais cabulosa? O Kirin geralmente aparece quando um novo rei justo está prestes a surgir. Agora segura esse link. Lembra lá na luta de Luffy contra o Kaido? O Kaido soltou aquela fala que até hoje ecoa. Quando o seu corpo e sua mente se alinham com a Akuma no Mi que você comeu, é aí que o despertar começa. E é aí que voltamos para Saint Killingham. Desde que ele despertou, parece que ele e o espírito do Kirin se fundiram completamente. O que significa? Que agora ele não é só um usuário de Akuma no Mi. Ele virou a própria encarnação do Kirin. Um ser que busca a paz, que deseja justiça e que anseia por um rei justo para servir. Então o fogo branco que surgiu ao redor dele não é só bonito não, é simbólico. É a prova de que o caráter dele, assim como o do Kirin, é bom por natureza. E se essa teoria estiver certa, Saint Killingham pode não ficar do lado do governo mundial por muito tempo. Porque pensa comigo, se o Kirin aparece quando um rei justo se levanta, e Luffy é o cara que tá balançando as estruturas do mundo, então talvez Killingham veja em Luffy o líder justo que ele tanto esperava. Imagina a reviravolta, o lendário Saint Killingham se juntando à tripulação dos Chapéus de Palha ou virando um aliado poderoso no clímax da guerra final. Seria insano. Mas é isso por hoje, galera. Agora me diz aí, vocês acham que o Saint Killingham vai mesmo virar a casaca e se juntar ao Luffy? Ou ele vai continuar fiel ao governo mundial até o fim? Deixa nos comentários que eu quero saber tudo, beleza? Muito obrigado pelo apoio de sempre. Vocês são brabos demais. Fiquem ligados, se cuidem. E que Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo.